Boa noite. Boa noite. Pessoal chegando, vamos esperar as pessoas entrarem. Marciano, Sandra Hipólito, Renato, Fernanda, Hélio. Tudo bem, Rô? Oba. Gente, Elisete, nós vamos começar mais uma live, hoje com a doutora Sara Hakim. É uma live para falar de direito do trabalho, os efeitos após a pandemia, quais são as perspectivas, o que efetivamente acontecerá com o direito do trabalho. E quando a gente fala de direito do trabalho, a gente fala das relações de trabalho e sem pensar só no empregado, só na empresa, tentar entender um pouco mais o que efetivamente esse momento em que estamos vivendo, esse momento complexo, confuso, preocupante, assustador, diferente, nunca antes visto, o que efetivamente esse momento, essa pandemia, traz de reflexos nessas relações que afetam todos nós, né? Quando a gente fala de relações do trabalho, a gente fala de relações no sentido amplo. Então atinge quem tem empresa, quem é empregado de empresa, quem tem vínculo com empresa, porque efetivamente esse cenário do direito do trabalho, ele envolve as relações interpessoais, mesmo que não diretamente, indiretamente. E é importante que a gente entenda os reflexos efetivos e o que pode ser feito, o que temos de perspectivas para minimizar esses riscos. Não sabemos ainda o que nos espera, até que ponto conseguiremos chegar, como chegar, em que condições, quando reabre, quando acabam as políticas de isolamento, quando acabam as políticas de quarentena. A preocupação é imensa com relação a isso. E a gente precisa se preocupar não só com a proteção dessas relações durante a pandemia, mas também como é que ficarão essas relações, como proteger as empresas, como proteger os trabalhadores, como proteger essas relações após a pandemia. É óbvio que a pandemia vai passar, não temos a mínima dúvida que vai passar. Vai passar. Em quanto tempo? Espero que rápido. Não temos ainda essa previsão. E o que a gente percebe é que essa insegurança, essa falta de certeza de até onde nós iremos, até onde vamos, é que também traz insegurança com relação às relações todas que vivemos nesse momento. Eu estou esperando a doutora Sara Hakim, ela estava finalizando uma entrevista, ela me mandou um WhatsApp que ela estava finalizando uma entrevista e que ela já deve estar entrando, estou só aguardando. Em breve ela deve estar nos chamando para iniciarmos a live. Enquanto isso eu vou tratando um pouco disso. Nesse período todo da pandemia, desde o início, até antes do início, a gente já tem que tentar entrar. Me perdoem que eu devo ter sumido por uns segundos. Eu estava com uma dificuldade, mas agora acredito que ela venha. Então, o que eu estava dizendo é que desde o início, o governo já tomou várias medidas provisórias, e a gente tem. é, ela, ela entrou, mas não pediu para participar ao vivo. Vamos lá. Estamos aguardando aqui para que ela entre. Doutora Sara, pede para participar ao vivo. Tem uma opção de participar ao vivo. Aê!
Doutora Sara Oh, Hakim, doutor Constantino, desculpa. imagina, tranquilo, foi bom. As Eu não pessoas queria impor... atrasar, mas Foi tranquilo. Eu avisei nossos seguidores aí que a senhora estava terminando uma entrevista. é verdade. É um privilégio recebê-la. Se eu for aqui fazer uma apresentação da doutora Sara pelo currículo, eu tenho aqui, só de currículo dela, 2 folhas. Então, eu vou simplificar, é, tentando é, deixar mais espaço para que a gente entre nesse assunto tão importante. Doutora Sara é uma brilhante advogada trabalhista, especialista na área trabalhista, uma das melhores que eu conheço. Ela é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, fazendo um excelente trabalho, a gente vai falar um pouco disso. E ela também é diretora da Federação Nacional dos Advogados. Além disso, ela tem algumas obras escritas, ela participa em vários órgãos da advocacia, ela é examinadora do Tribunal Regional do Trabalho e participa de várias comissões. É uma apaixonada pelo direito do trabalho, uma apaixonada pela advocacia e, principalmente, que nos enche de orgulho, é uma defensora da mulher advogada. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. E a ideia é tratar um pouco, desmistificar um pouco essa questão do direito do trabalho, onde nós estamos com a pandemia, para onde nós iremos, e trazer essa abordagem reflexiva até, menos técnica, até óbvio que a gente precisa, até por dever de ofício, falar das coisas técnicas, das medidas provisórias e tal, mas a ideia o que me instigou a convidá-la é tentar saber e tentar buscar uma reflexão sobre esse momento. Então, assim, o que efetivamente nós temos de ferramentas e o que nos espera, né? Esse desconhecido que ninguém, pelo menos poucas pessoas vivas passaram por situações de pandemia ou de guerra. A maior parte do nosso mundo atual nunca viveu isso. Então, assim, o que nos espera? O que, como advogados trabalhistas, podemos fazer? O que a gente junto pode fazer pensando em um cenário menos catastrófico? Acho que deu uma travada. Menos catastrófico para empregados e empregadores. Está me ouvindo, doutora? Deu uma travada na doutora. Ela deve entrar de novo. Doutor William, obrigado. Berenice, Lucas. Ela saiu, deve pedir para entrar de novo. Caiu a conexão. Vamos aguardar aquela peça aqui, visualizar o pedido. Sara Hakim, adicionar. Vamos ver se agora volta. Oi, Pronto, doutora. Voltou. voltei, doutor Constantino. Voltou. Caiu um pouquinho, mas ouvi todo o seu introito, a sua apresentação. Eu fico muito honrada com o convite. O senhor sabe que eu admiro muito o seu trabalho, a sua atuação, conheço o seu trabalho profissional, a assistência, a assessoria que o senhor dá para reclamantes e para reclamados, para empresas, e me sinto muito sensibilizada mesmo por estar ladeada de alguém que eu tanto admiro, doutor Constantino. É uma honra estar... O senhor que é um dos baluartes da nossa advocacia trabalhista, e quando o senhor diz que, de fato, estamos num momento que ninguém imaginou, né? Um momento único, o senhor tem toda a razão. Né? É algo que nos preocupa, é um momento histórico, não tenha dúvida disso, não é um momento histórico, infelizmente, decorrente de uma tragédia, né? Nós estamos num momento de tragédia que acomete a todos nós, a todos, né? Independente de classe social, mas uns estão mais guarnecidos, não é? Doutor Rolo está nos assistindo. Vamos embora. Pode continuar, doutor. E eu estou vendo aqui um monte de colegas, vários colegas queridos,
que eu gostaria de... Depois vou querer nomear e me sinto muito honrada por essa audiência tão qualificada, viu, doutor Constantino? E como o Graças à senhor... sua presença. Imagina que é isso. E como o senhor disse, estamos num momento de muita preocupação. O senhor veja que a minha gestão começou com a pretensão do governo em extinguir a Justiça do Trabalho, né? E foi quando nós, então, demos ensejo ao movimento em defesa da Justiça do Trabalho, que continua aí muito forte, muito único. Que tomou proporção nacional. Proporção nacional, e teremos em breve um evento de proporção nacional do nosso MDJT, e conseguimos, através daquela atuação, daquela manifestação que se iniciou em São Paulo e que alcançou todos os outros estados, afastar aquela pretensão que era imediata do governo. Porque nós sabemos que no primeiro dia do governo, ele extinguiu, nosso presidente extinguiu o Ministério do Trabalho. Quer dizer, foi bastante assertivo, não é verdade? E quando ele falou justamente em extinguir a Justiça do Trabalho, ele não estava brincando, ele esteve com o presidente, inclusive do TST, para tentar arrefecer a nossa movimentação. Inclusive, o presidente do TST chegou a encaminhar ofícios para todos os tribunais regionais para impedir as nossas manifestações, mas levamos adiante e foi importante, o que mostra que nós podemos mudar. E foi assim também com a MP 927, quando falava em suspensão do contrato sem contraprestação, sem salário, sem remuneração, por 4 meses. Que era um absurdo, né? Que um absurdo, é um escárnio, não é verdade? Foi por conta da movimentação da sociedade, de todos nós, que no dia seguinte já se fez aí a revogação, até pelo Twitter, ou por internet, eu não sei, pelas redes, na verdade. Como então, também pela MP 905, do contrato verde e amarelo, que foi aquela batalha toda encampada pela Associação dos Advogados e que ela veio a ser retirada porque não passaria. Também é um trabalho encampado pela sua pessoa e pela associação e que visa, na verdade, não é proteger o trabalhador. Acho que é importante isso ficar claro. Porque parece, mas vocês querem viver protegendo o empregado, protegendo... Na verdade, não é isso. É que se a gente não tiver uma justiça do trabalho forte, todo mundo perde. Perde a empresa, que não tem um respaldo para aquilo que ela faz correto. Porque o objetivo da justiça do trabalho, na verdade, não é punir a empresa. É punir a empresa que não cumpre a lei. É punir a empresa que não cumpre a lei. E essa defesa da justiça do trabalho forte, ela é importante porque ela protege não só o trabalhador, não só o empregado, mas ela protege também a empresa e o empresário que consegue ser correto. E não dá para entrar na discussão, mas a legislação, mas a carga tributária, mas não dá para se cumprir tudo nesse país. A questão aí é outra, o buraco é mais embaixo. A gente precisa brigar lá no legislativo para mudar a legislação, de certa forma, para desamarrar algumas coisas, mas de uma maneira que a gente também não coloque o trabalhador numa situação mais vulnerável. Então, esse ponto de equilíbrio é que é difícil de encontrar, né? É verdade. Então, a gente tem que desfazer essas deturpações deliberadamente feitas de que a Justiça do Trabalho ela só atende o trabalhador. Ela também atende, como você bem disse, os empregadores que cumprem a legislação trabalhista. Nós queremos evitar a concorrência desleal. Aqueles que pagam seus encargos corretamente, eles são premidos por uma concorrência desleal daqueles que sonegam registros, sonegam recolhimentos previdenciários, de fundo de garantia, etc. Então, a Justiça do Trabalho ela é para trabalhadores e também, e sobretudo, para empregadores. Com certeza. Uma segurança jurídica, e nós sabemos que o trabalhador, quando ele atua resguardado por salários e boas condições de trabalho, ele também tem uma produtividade maior, uma qualidade de trabalho melhor, não é verdade? Então, há que se acabar e se rechaçar essa rusga de trabalhador com empregador, porque, na verdade,
tem que haver uma simbiose, um depende do outro, é uma cadeia, não é verdade, doutor Constantino? Essas deturpações deliberadamente feitas, de que a legislação ela só dá guarida ao trabalhador, é que nós temos atuado para que seja esclarecida, né? Quer dizer, que venha à baila e que a sociedade possa ter um melhor foco sobre essas questões, sobre a normativa trabalhista. O que eu queria deixar claro é assim, quem me conhece sabe que eu sou um defensor das liberdades, que eu sou um defensor da livre iniciativa e que eu acho que a gente tem que soltar as amarras do trabalhador. Eu sou um crítico dessas amarras de tanta proteção. Eu defendo o cooperativismo, mas eu defendo o cooperativismo verdadeiro e sério, em que a gente não transforma, que foi o que a senhora muito bem disse, que a gente não transforma um empregado em cooperado com o único objetivo de que a cooperativa tenha um dono e ele se beneficie. Então, eu sou favorável a que a gente solte as amarras. A gente precisa de um momento de maturação em que o trabalhador em si, ele consiga ter fruto do seu trabalho sem que ele necessite de tanta proteção. Só que, infelizmente, não é o momento de se mexer com a justiça do trabalho e de se tirar, de se imaginar que a gente vai trazer diminuir esse custo Brasil, entre aspas, tirando o direito do trabalhador. O que a gente precisa é de educação do trabalhador, de educação da sociedade, para que a gente consiga, num futuro não tão distante, ter essa liberdade. E aí sim parar de depender de vale isso ou vale aquilo. E aí eu sou crítico a essa proteção exacerbada. Mas eu preciso deixar claro e reconhecer que a gente não pode hoje simplesmente acabar com a justiça do trabalho, a gente criar um contrato verde e amarelo que reduz direitos sem dar a contrapartida. Porque eu sou favorável a reduzir direitos, entre aspas, desde que eu melhore a remuneração. Então, qual é a ideia? Que eu converta direitos obrigatórios em liberdade, mas que eu não tire do trabalhador. Então, ao invés de ter 13º, férias, que ele consiga ter uma renda mensal suficiente para suprir todos esses direitos que, em tese, seriam liberalizados. Então, é importante deixar claro que não dá para se pensar em extinguir a justiça do trabalho. Isso é um grande absurdo. Extinguir a justiça do trabalho num país que tem 13 milhões de desempregados. Ah, mas não tem vínculo uma coisa com outra. É claro que tem. Porque se eu não tenho um órgão de defesa do trabalhador, com 13 milhões de desempregados, eu coloco esse trabalhador mais ainda numa situação vulnerável. Então, assim, mesmo eu que sou um defensor dessas liberdades e de que a gente solte as amarras, eu tenho absoluta certeza que hoje a gente tem que continuar defendendo, sim, e brigando pela não redução de direitos, como a Associação dos Advogados faz muito bem e como a doutora encampa muito bem. Por isso que eu tenho acompanhado essas manifestações, por isso que eu dentro do possível, apoio, porque realmente não é o momento. Hoje a gente tem que proteger o trabalhador. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que era só esse gancho para deixar minha posição clara, mas dizer que mesmo na minha posição clara de favorável à liberdade, não é o momento, infelizmente, antes fosse. Não é, e quando o senhor fala, vocês estão defendendo o trabalhador, o advogado quer defender a justiça porque estão defendendo a si mesmos, nós estamos defendendo mesmo os trabalhadores, os empregadores, e nós mesmos como trabalhadores que somos, não é verdade? Até porque então, não há justiça sem advogado. Né? Nós estamos defendendo a justiça do trabalho e as relações de trabalho e as relações sociais que perpassam pela justiça do trabalho. Não há dúvida nenhuma. Você sabe que no momento, doutor Constantino, de maior crise humanitária mundial, que foi no pós-guerra, após as duas grandes guerras, se entendeu relevante que o Estado organizasse as relações de trabalho de forma a impedir as explorações predatórias, quer dizer, de forma a impedir, a se limitar às ações
do poder econômico, né? Quer dizer, impedindo aí um projeto dentro de um projeto social, né? Então, nós sabemos que num país em que temos trabalho análogo a de escravo, e temos, e não estou falando nos rincões do país, estou falando Não. aqui mesmo do nosso lado, não é verdade? Que temos trabalho Brás Bom Retiro tem bastante. Não é? Trabalho análogo a de escravo, trabalho infantil, prostituição infantil, que infelizmente são campos na nossa sociedade. Não se pode achar que pode se deixar as relações, independente da atuação do Estado, e cada um faça o que quiser. Nós sabemos que há um desnível social e um desnível em todas as direções. Discriminação salarial por conta de gênero, da questão da mulher, os usos do tempo, porque as mulheres, elas trabalham em casa, elas trabalham fora, quer dizer, elas sofrem violência doméstica, elas têm um salário mais baixo, não é verdade? Ainda hoje nós estamos em 2020. Estamos falando de discriminação salarial só porque somos mulheres. E isso é uma realidade. E assédio sexual, assédio moral no trabalho. Quer dizer, não se pode imaginar que todos esses fatores dessa equação possam se equilibrar sem que haja a participação do Estado e da Justiça do Trabalho e do operador do direito, que é, inclusive, o advogado e o advogado trabalhista, que precisa ter uma expertise, que precisa ter uma especialidade na área trabalhista para atuar. Isso já não há sombra de dúvidas, não é? A atuação na Justiça do Trabalho, ela é uma atuação importante, é uma atuação especializada e que tem que ser valorizada, a começar por nós mesmos. Perfeito. Eu acho que essa defesa da justiça do trabalho, ela tem que ser unânime. Sempre que a gente pensa, no momento que a gente vive, né, no momento complexo governamental, que tanto se faz, e sem falar de política, sem falar do presidente da República, sem falar dos governadores, mas no momento de tanta importância de se buscar salvaguardar a vida, mas ao mesmo tempo buscar um equilíbrio para que a gente não acabe com tudo que a gente construiu até hoje, preserve vidas de maneira indireta. A gente não tem políticos que conseguiram tirar a carapuça de político e sair do pedestal de eleição para efetivamente pensar em cuidar de quem precisa ser cuidado nesse momento. Então, no momento de tanta vulnerabilidade, como é que a gente pode pensar em extinguir qualquer coisa, né? Extinguir o Ministério do Trabalho, extinguir Justiça do Trabalho? Eu acho que esse assunto fica muito claro para todos nós que não é possível que se aceite. E eu tenho certeza que a Associação dos Advogados do Trabalho vai continuar lutando, pode contar com o nosso apoio, porque essa defesa tem que ser intransigente. E não é só de quem atua na área, é a defesa de quem acredita na democracia. A gente não faz democracia eliminando justiça. A gente faz democracia de outra forma, né? A democracia não se faz eliminando direito, eliminando justiça e criando polaridade, né? A polaridade não leva a lugar nenhum. Toda unanimidade é burra e a polaridade, na minha opinião, é pior ainda. Bom, se a senhora me permite, vamos tentar falar um pouco assim. Tiveram várias medidas provisórias, falando tecnicamente, a 927, a 936, depois veio 944 falando de liberação de valores. Assim, qual que é a sua visão com relação às medidas provisórias? Óbvio que se essas medidas provisórias viessem no momento de não pandemia, a gente acharia um absurdo. Mas considerando que o intuito, ao menos o que a gente conseguiu, a leitura que eu consegui fazer, o intuito das medidas provisórias foi tentar preservar os empregos, tentar preservar algo nesse momento de pandemia. Mas eu queria saber qual que é a sua opinião com relação às medidas provisórias, com a redução de salário e jornada, a suspensão do contrato, antecipação de férias, possibilidade de antecipar feriados, o conjunto todo das medidas provisórias. Assim, qual que é a sua visão como especialista nesse assunto? Assim, é bom, é ruim, é positivo, é negativo, era o necessário, era o possível? Doutor Constantino, as medidas provisórias vieram
em caráter de urgência para salvaguardar emprego e renda, né? Emprego e renda. Não é isso que nós vemos. Elas não têm o condão de salvaguardar emprego e renda. E não vou nem fazer aqui um discurso em prol dos Fica à vontade. trabalhadores. Fica à Já vontade. sou chamada de comunista, não sou comunista porque não tenho nem estofo para isso, intelectual, nem nada disso. Mas vou fazer uma perolação aí em relação aos empregadores. Ela é perigosa para os empregadores, porque não há nenhuma segurança jurídica para os empregadores. Quando a 927 fala que é possível, ela elimina, ela afasta as medidas de segurança e saúde do trabalho, ela cria uma armadilha bastante perversa para os empregadores. Porque ela diz isso, mas até a 936 veio na intenção, a 927 fala isso, a 936 na intenção de aparar aí e consertar, ela veio dizer que as normas regulamentadoras ainda teriam que ser observadas, como óbvio, né? Disse o óbvio. Mas quando ela impede a questão das fiscalizações e quando ela passa para o empregador essa questão de não observância da saúde e da segurança do trabalho, das medidas preventivas e protetivas, ela cria uma armadilha para o empregador. Por quê? Ela cria porque, por exemplo, se ele for sofrer um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, ou mesmo se a Covid-19 for estabelecida como tendo nexo causal com o trabalho, ele vai ter que responder aí por uma estabilidade de 12 meses, por uma indenização por danos morais, indenização por danos materiais também. Ele também vai ter o seu RAT, né, o seu risco ambiental do trabalho elevado e, com isso, as suas contribuições, porque o RAT faz análise de risco da empresa, da atividade de risco da empresa, o nível de risco da atividade da empresa. E pesa no bolso, né? E pesa no bolso da empresa. Porque tem questões previdenciárias e tributárias que estão ali também estabelecidas. Então, veja a armadilha. Mas, quando se fala em acordo individual, sobre o acordo coletivo, que transpõe, achamos tudo muito, muito correto. Inclusive, a STF já deu guarida para isso. Só que nós sabemos também que esse acordo individual, quando firmado de forma individual com o trabalhador, ele também pode ser questionado na Justiça do Trabalho. Se aquele acordo individual, ele decorreu de um vício de vontade do trabalhador, mediante constrangimento, mediante coação, o trabalhador premido de qualquer renda, de qualquer salário, ele assina qualquer coisa, doutor Constantino. Mas no momento... E isso será objeto de inúmeras demandas na Justiça do Trabalho. E isto... A letra fria da MP, por parte dos empregadores, é um risco enorme. Os empregadores devem observar esta MP sob o espectro de todo o ordenamento jurídico trabalhista e da Constituição Federal, se não quiser ter o seu passivo muito aumentado. Deixa eu colocar um contraponto aqui. Mas se a gente imaginasse a necessidade do acordo coletivo, de submeter aos sindicatos, a gente não inviabilizaria a aplicação das medidas de proteção. Por quê? Eu advogo para sindicato. A gente, infelizmente, não tem uma estrutura sindical ágil. A gente tem uma estrutura sindical que, de certa forma, com exceções, obviamente, a gente está tentando trazer de uma maneira um pouco mais de massa, mas sem desmerecer os sindicatos de maneira nenhuma. Mas assim, a gente não tem agilidade. E a pandemia ela veio de uma maneira avassaladora. Então, se eu submeto necessariamente os acordos aos sindicatos e aguardo a manifestação de sindicatos, que foi até a questão da liminar concedida pelo ministro Lewandowski, o que me preocupa é assim, eu entendo a sua colocação, mas eu acho que no momento de pandemia, no momento de necessidade ou de urgência, eu preciso ter essa flexibilização de entender o seguinte: eu sim vou ter empregadores que vão se beneficiar destas medidas para levar vantagem, entre aspas. Mas se eu pensar na grande massa, se eu submetesse o acordo aos sindicatos, eu inviabilizaria a própria proteção. Mesmo
protegendo ou não. Não vou entrar no mérito se protege ou não, se prejudica ou não. Alguma coisa tinha que ser feita. O governo veio e fez. Criou o programa de benefício emergencial, de proteção, pagando parte dessa redução com base no seguro-desemprego, alguma tentativa de minorar o problema. Ok. Se a gente ficasse vinculado a não fazer o acordo individual, não inviabilizaria a aplicação da própria medida? Porque eu tenho na decisão do Lewandowski, era 8 para o sindicato, 8 para a federação, 8 para a confederação. A gente falou de 24 dias. 24 dias, quem tinha que morrer empresarialmente já teria morrido. É só um contraponto para a gente tentar. Eu não estou me contrapondo à sua posição. Estou tentando trazer luz para o nosso debate. Eu já não concordo com esse ponto de vista, porque eu acho que a negociação coletiva ela é mais rápida, ela é mais célere, ela permite um alcance maior dos setores, uma abrangência maior das categorias. Então, em boa parte, aquilo que seria feito com um acordo individual de milhares ou centenas de empregados de uma empresa, pode ser feito de uma tacada só através do sindicato de classe. Então, quer dizer, os acordos coletivos seria uma saída muito importante. É óbvio, sempre tem exceções. Tem aqueles sindicatos que querem cobrar nesse momento de pandemia. Óbvio, esses a gente tem que deixar. Acho que a gente tem que falar da regra. A exceção tem que bater. Não estamos tratando desses que são sindicatos ruins e que agora só fazem para se fragilizar ainda mais a sua situação, né? Nós estamos falando dos sindicatos, quer dizer, que têm rigor, que tem atenção à sua origem, né? A necessidade da sua atuação. Então, eu acho que, da forma coletiva, traria uma maior segurança jurídica para os empregadores, tanto que muitos têm traçado esse caminho para se resguardar, porque é o melhor, não é verdade? Sim, e seria mais célere no sentido de uma maior abrangência e mais rápida de várias camadas de trabalhadores, de vários setores, né? Então, eu tenho esse entendimento. Você veja, doutor Constantino, que quando tratamos das atividades essenciais, qual que teria que ser o olhar do Estado? Atividades essenciais, vamos salvaguardar a vida dessas pessoas. Então, vamos reduzir jornadas, fazer revezamento e majorar até o salário desses profissionais da saúde, por exemplo. Aumentar os salários dos profissionais da saúde, fazer revezamento, mas o que se dê... garantir um transporte seguro para que ele chegue nos locais. As enfermeiras estão apavoradas. Não há enfermeira. Nós fizemos as vacinações na AT, o Tribunal da Segunda Região está fazendo de forma brilhante, dando mais de 3.000 vacinas aqui no nosso Tribunal da Segunda Região, né? Através do sistema drive-thru, gratuitamente, inclusive também a associação disponibilizou gratuitamente nessa mesma campanha, né? Mas as enfermeiras estão apavoradas. Nós temos dificuldade de conseguir enfermeiras para fazer a vacinação, e com toda razão. Por quê? Não há uma limitação de jornada, pelo contrário, a limitação... A jornada dos profissionais de saúde, na verdade, está aumentada, né? O profissional entrando no hospital e não saindo. Não saindo. Essas horas extras não são pagas e não serão pagas porque elas vão para um banco de horas, e um banco de horas que vai se iniciar a partir... tem um prazo de 18 meses, né, de compensação, a partir do final da pandemia, e a critério do empregador. Esses profissionais não vão receber nunca. Não vão receber nunca essas horas extras. Entendeu? Há 18 meses, a partir do final da pandemia, a critério do trabalhador. Então, quer dizer, fica uma situação muito... O que deveria ser feito é diminuir, reduzir a jornada de trabalho, revezamento e aumentar o salário e a remuneração desses profissionais de atividades essenciais. Quando se faz o sentido contrário, se vai na direção inversa, você
espanta os profissionais, porque eles estão morrendo, doutor Constantino. Eles estão morrendo, eles não têm equipamentos de proteção, eles não têm as condições de saúde e segurança necessárias para atuar. E nós dependemos deles, porque nós, aqui, os mais privilegiados, estamos em casa. Mas a gente não sabe quando um ou outro pode ser infortunado e nós dependemos de quem? Desses mesmos profissionais da saúde, desses médicos e dessas enfermeiras. Então, era o momento de, ao invés de fragilizar esses trabalhadores, fortalecer e reconhecer o valor do trabalho, porque é isso que nós queremos, reconhecer o valor do trabalho. Então, os comentários todos estão concordando, todos os comentários estão concordando com o que a senhora está falando com relação a essa proteção dos profissionais da saúde. É óbvio que não tem como discordar disso, né? A gente precisaria sim ter esse olhar para os profissionais de saúde, no momento de mais necessidade, que mais se precisa deles, que eles tivessem uma compensação. Estão dizendo também aqui que, fora a questão psicológica, né? A pressão psicológica que esse trabalhador sofre, de chegar no trabalho e não saber se ele sai sem o Covid, ou se ele sai sem levar para sua casa o vírus. Se nós dois, ou quem está em casa, já está ou com depressão, ou estressado, ou não aguenta mais, ou reclama aqui, reclama ali, mesmo nós não sabendo privilegiados, nós às vezes reclamamos e às vezes acontece de ter transtornos e acometimentos psicológicos, claro. Mas isso que nós estamos em casa. E aqueles que não podem estar em casa? Porque não são só os profissionais da saúde. Nós estamos falando dos caminhoneiros que têm que trazer as mercadorias, nós estamos falando daquelas outras atividades essenciais e que dos entregadores, porque não manicure, dos entregadores, os motoboys, os motociclistas. Exato. Tanto se discriminava os motoboys, mas como se reclamava dos motoboys, né? E hoje eles que estão salvando aqui a nossa pátria, é ou não é? Quer dizer, se não são eles, não é verdade? Doutor Ivani. Não é verdade? Bem-vinda, doutor Ivani. Doutor Farley passou por aí também. Doutor Farley, está todo mundo aqui. Doutor Ivani tem dado conteúdos da maior importância, viu? Inclusive, até vou falar, um curso de mandado de segurança que ela deu recentemente, justamente porque o que está se querendo fazer? Está se querendo transpor a coisa julgada. Ou seja, aqueles acordos judiciais que já foram feitos, celebrados no passado e homologados no passado, eles não podem, a nenhum pretexto, serem transpostos por decisões judiciais de suspensão ou prorrogação desses acordos judiciais. Isso não é possível. Mas é questão da força maior. Não, mas a força maior, doutor Constantino, essa questão não se aplica a este caso. Sabe por quê? Porque a força maior ela se aplicaria se fosse uma contingência apenas da empresa. E aqui nós temos uma contingência que abrange tanto empresas, empregados, como trabalhadores. Então, se a empresa está premida, que dirá daquele trabalhador que já estava na iminência de receber o seu crédito? Porque quando nós fazemos um acordo judicial, nós sabemos que temos que ter uma provisão para este pagamento. Nenhuma empresa faz um acordo se não tiver provisionado estes valores. Nós sabemos bem. Isso no mundo ideal, né? Isso no mundo ideal. No mundo, então, não faça, porque tem multa. Então, pela teoria da imprevisão, ela não se aplica aqui. Sabe por quê? Eu não sou favorável à suspensão. Eu não sou favorável à suspensão dos acordos, mas eu vou tentar trazer para um exemplo prático. Eu tenho um cliente que tem 6 óticas. 6 óticas. Eu tenho acordos trabalhistas pendentes dele. Ele tem 6 óticas. As 6 óticas dele são em shoppings. As 6 óticas estão fechadas. A gente teve a flexibilização da quarentena e autorizaram que as óticas de rua abrissem. Na verdade, as óticas abrissem. A situação dele é tão grave que, além de ele estar com 6 lojas fechadas, os concorrentes dele, que estão na rua, estão abrindo.
Então, o que eu coloco para ponderação é o seguinte: suspender o acordo nunca, porque alguém fez acordo do lado de lá e abriu mão. O acordo, normalmente, as duas partes abrem mão. Então, Exatamente. a gente imagina assim, pelo dia a dia, é o que eu faço bastante, faço mais empresa, mas assim, o trabalhador abre mão, no mínimo ele abre mão da expectativa do direito. Mas na maior parte das vezes a gente não faz acordo por expectativa. Vamos ser realistas. Eu faço acordo pela empresa quando eu vejo que tem um direito, se não garantido, muito mais para se garantir do que não. Eu não faço acordo pela expectativa só. Então, eu suspender o pagamento do acordo, eu também não sou favorável. Mas eu, por exemplo, tirar a multa de um atraso, reparcelar, eu acho que é um momento de a gente buscar um equilíbrio. Porque Eu estou pondo um ponto importante aí. Desde que eu consiga justificar. Então, por exemplo, eu também tenho clientes da área da saúde, por exemplo, a Vanessa, por exemplo, está nos assistindo aí. Eu tenho clientes da área da saúde que estão no momento bom, porque eles estão conseguindo implantar telemedicina, estão no momento bom. A situação é difícil para todo mundo, mas eles estão no momento bom. Então, assim, se eu, como advogado desta empresa de medicina, eu solicitar o reparcelamento do acordo, obviamente que ele não deve ser concedido. Mas se eu, por exemplo, como advogado da empresa da ótica, justificar que eu tenho 6 lojas fechadas e por mais que eu tivesse que ter feito a previsão, eu não fiz, e eu pagaria esses acordos com a minha entrada de 10 mil reais por loja por dia, eu estou perdendo 60 mil reais por dia e eu vinha numa situação que eu não tenho dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que tentar analisar, nesse caso específico do acordo, caso a caso. Não dá para ter uma regra geral. Mas o que nós estamos vendo, doutor Constantino, que se faça uma inovação entre as partes, muito Sim, bom, perfeito. muito bom. Mas uma decisão judicial que suspende ou prorroga um pagamento de ofício, isso não existe. A Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, que eu carinhosamente cunhei de demolitória trabalhista, ela fala que o juiz não pode executar de ofício. Se ele não pode executar de ofício, obviamente ele não pode suspender nem prorrogar pagamento pelo aspecto jurídico, de ofício. Pelo aspecto jurídico, eu não tenho nenhuma dúvida que é coisa julgada e que não pode mexer. Então ele deveria... Mas será que não é o momento de tentar flexibilizar? Então, desde que se justifique. Isso, ele deveria intimar a parte contrária. Sim, perfeito, perfeito. Para a parte contrária se manifestar, e aí sim, porque ali o juiz já temos coisa julgada. Intimar as partes e as partes fazerem uma composição e uma eventual inovação. Sob pena do quê? De termos mandados de segurança que estão sendo apoiados. Que é o objeto do curso. Sob pena de termos ação rescisória. E digo mais, sob pena de algo ainda pior para o empregador. Porque nós temos uma coisa julgada. E sabe o que é? Quando eu faço um acordo, eu tenho 80 mil de crédito, por exemplo. Aí eu faço um acordo de 30 mil com 100% de multa. Que todo mundo fala, nossa, mas 100% de multa na Justiça do Trabalho é muito. Muito bem. Se o empregador não pagar, eu que tinha um crédito de 80 mil na fase de execução, com a multa, eu vou ter 60 mil. Ou seja, a multa, ela está inserida no acordo. Ela é elemento e ela é fator imprescindível do acordo. Não há como abrir mão da multa. A multa faz parte dessa equação. Não se deve abrir mão da multa. E mais, eu sempre ponho nos meus acordos, que se não houver cumprimento do acordo, se o valor do acordo acrescido da multa for inferior ao valor da execução, se restabelece o valor da execução. Porque eu fiz o valor naquele momento, porque eu estava premida para receber o dinheiro naquele momento. E a CLT tem um dispositivo que fala que o acordo, se não cumprido, nós podemos restabelecer o valor da execução, que é um valor ainda maior do que a gente utiliza muito quando a gente tem responsabilidade subsidiária ou solidária de terceiro, de tomador de serviço. Então, vamos falar que a multa não faz parte do acordo. Vamos transpor a coisa julgada. É impossível. O empregador vai acabar nessa luta aí, ele vai acabar... seja por mandado de segurança, seja por ação rescisória, ou seja o que for, ele vai acabar levando a pior. Porque os mais aguerridos, os advogados mais aguerridos, que são a maioria, não é verdade?
como o senhor, inclusive o doutor Constantino, vão levar eu tô aqui, ó, eu tô apanhando no debate, eu tô apanhando nos comentários, eu tomei uma bronca da doutora Ivani, que ela botou com letra garrafal, e a coisa julgada, e um monte de ponto de interrogação. Quer dizer, eu só fico feliz porque a ideia é trazer o debate, mas eu vou sair daqui repensando a minha função de advogado. Não, mas o senhor é um advogado de expertise em relação às brincando. empresas, e digo mais, o senhor tem uma característica muito importante e que faz parte da sua qualificação profissional, que é a sua abordagem, a sua forma de negociar, a maneira como o senhor lida com os colegas, como o senhor é respeitado. Então, é impossível, doutor Constantino, quando o senhor liga, nós sabemos que o senhor está falando, por exemplo, das suas óticas, nós sabemos que o senhor está falando com propriedade, que o senhor está falando porque essa é a realidade de fato. Então, nós conhecemos o profissional e sabemos que podemos confiar naquele ex-adverso que está naquele... porque ele jamais transporia a verdade. Então, essa é uma qualidade do advogado, do profissional, da advogada, que é elementar. Porque nós podemos ser ex-adversos em um processo, mas nós nos conhecemos há muito tempo, há décadas, então nós sabemos qual que é a trajetória de um e de outro e quando ele está sendo retilíneo ou não. Então, quando nós confiamos naquele profissional que está do outro lado, as coisas são muito mais tranquilas e eu não tenho dúvida de que o senhor vai conseguir a inovação de todos esses acordos, porque sabemos que quando fazemos o acordo consigo, esse acordo vai ser observado e essa inovação também. É verdade. Eu defendo isso, tento passar isso para as pessoas para os estagiários do escritório, a gente tem que ter como advogado a noção do seguinte: enquanto eu estiver na sala de audiência, eu vou defender o meu cliente por todos os meios que eu tiver disponíveis. Eu vou além da minha capacidade para tentar defendê-lo. É óbvio que a gente está falando da defesa, no mínimo, republicana. Esse termo está em voga, né? A defesa republicana. Mas a partir do momento em que encerrou a audiência, eu preciso ter a noção que do outro lado eu tenho um reclamante que é um ser humano, que poderia ser eu, e eu tenho um advogado que é um colega como eu, não importa se ele tem 1 ano de formado, ou se eu tenho 30, ou se ele, quando eu tinha 1 ele tinha 30, eu tinha a mesma visão. Que, na verdade, a gente precisa respeitar o ser humano. E é isso que eu procuro fazer no meu trabalho, e me dá uma alegria agora de saber que é exatamente como a senhora atua. A gente já teve casos em comum e que o respeito entre as partes, isso fica para os advogados, para as pessoas que estão nos vendo, que assim, a gente precisa manter o respeito entre as relações. Eu já tive um caso na vara do trabalho de Jundiaí, inclusive eu estava defendendo essa ótica. E nesse caso específico, a ótica, na minha visão, tinha razão. E eu bati bastante na audiência e fui, por sorte, nós vencemos o processo. E na saída, eu não sei se a senhora vai se lembrar, mas a saída das varas de Jundiaí tem um corredor. Eu só não fui agredido por ele por trás, porque o meu preposto estava para trás e segurou o braço dele, do advogado. Nossa, quer dizer, que mundo a gente está? Que mundo a gente está? E isso eu não admito. Então, se eu estiver vendo isso, mesmo que não seja comigo, eu vou intervir e tentar fazer alguma coisa. Vamos lá. Eu queria deixar o tema agora aberto, a gente tem mais 13 minutos. Eu queria deixar o tema aberto para a senhora levar para o lado que a senhora quiser levar, do que a senhora quer falar, doutora. Quer falar das perspectivas da Associação dos Advogados, quer falar... Fica absolutamente à vontade. A gente tem 10 minutos todos seus. Eu vou ficar só de telespectador aqui. Como diz o professor Marcos Montagnani, nosso professor de cálculos lá, tá aí agora. Os clientes vão e os advogados ficam. Nós Perfeito, somos professor. Advogados, procuradores, nós não somos capangas de cliente, né? Nós fazemos tudo com retidão e conforme o ordenamento jurídico nos possibilita o enquadramento. Então, a nossa dignidade ela não tem preço. Agora, em relação à associação, eu quero falar o seguinte. É um momento triste, é um momento trágico. Nós estamos aqui com essa questão, nós temos que aprender alguma coisa com essa pandemia. Não é possível que nós só tenhamos um olhar para o outro no momento eu aprendi a lavar nos louça. Contaminar, não é verdade? Ah, não, eu aprendi a lavar louça. Esse porque ele pode me contaminar.
temos que sair dessa melhores, não é? É o mínimo que se espera. E nós estamos agora nos deparando com a questão das audiências telepresenciais e com a questão dos prazos. A advocacia é dividida, uns querem a suspensão, outros porque não tem como fazer frente a cumprimento de prazos, não tem os meios tecnológicos, estão com as crianças em casa, enquanto as crianças não têm aula, são mulheres premidas de toda a ordem, advogadas com toda a ordem de encargos, quer dizer, não tem internet, ou seu escritório está fechado, está dentro de um prédio que está fechado, que ela não tem acesso ao contato do cliente, não tem acesso ao contato do preposto, não tem acesso à empresa, não tem acesso ao RH da empresa para pegar um documento e fazer uma defesa. Então, há aqueles que defendem a suspensão de prazos e aqueles advogados que defendem a continuidade do prazo, porque precisam dos alvarás e tudo mais, muito embora a questão dos alvarás me pareça que nós já tenhamos avançado bastante. A Justiça do Trabalho tem dado esse olhar, essa atenção para a expedição de alvarás. Então, nós temos maioria e minoria. Também não me interessa qual que é a maioria e a minoria. Tem os que querem audiência telepresencial para que as coisas andem, e tem os que não querem, porque não tem nenhuma condição de fazer. Sabe por quê, doutor Constantino? Porque a OAB deu uma cesta básica de R$100 para cada advogado. E acho importante dizer que isso foi importante, essa iniciativa. E sabe quantos advogados se valeram já dessa cesta básica? Quase 10 mil. Mais de 9 mil advogados. O senhor acha que um advogado, que se vale de uma cesta básica de R$100... Não vai ter os instrumentos. Uma condição de fazer uma audiência inicial, de conciliação, ou muito menos de instrução, nem vamos falar de instrução, porque não vamos aceitar audiência de instrução. Não há nenhuma Estamos juntos. Estamos juntos nessa luta. Obviamente, totalmente inconstitucional, né? Fere o acesso à Justiça do Trabalho, fere o acesso à jurisdição, à ampla defesa, e estão querendo transpor o ônus da jurisdição para o advogado. Não cabe a nós, advogados, temos os meios para fazer audiência aqui. As nossas audiências têm que ser realizadas no fórum, é o que diz o artigo 813 da CLT. Aliás, é uma prerrogativa do próprio magistrado ouvir pessoalmente a parte e as testemunhas. Então, obviamente que podemos contemporizar quando é facultado ao advogado fazer as sustentações orais. Eu fiz mesmo o TRT2, que está sendo muito próximo da advocacia, fez uma simulação de sustentação oral. Acho que vai muito bem quando as duas partes concordam. Ótimo, quando a parte não concorda, ela peticiona no sentido de requerer a redesignação para a modalidade presencial, para que não haja nenhum comprometimento da sua sustentação. Então, acho ótimo. Acho que em tribunais superiores e no TRT funciona quando há essa possibilidade e quando há uma consonância das partes. Na audiência inicial, também se houver uma consonância das partes, porque nós temos empresas, por exemplo, que não podem apresentar defesa, porque ou estão fechadas, o RH não funciona, não tem os documentos, então tem que ter também uma simbiose, não é verdade? Uma harmonia entre as partes. Agora, instrução, não vou nem dizer, né? Que é uma impossibilidade total para o jurisdicionado. Mas é o futuro. Ótimo, vamos trabalhar para construir o futuro, todos juntos, operadores de direito. Mas o futuro tem que atender todo mundo, né? O futuro não pode atender todo mundo. Discriminar o advogado que não tem condição, discriminar a empresa que não tem condição. Eu acho que a gente não faz justiça assim também. Não é assim que moderniza, né? Assim então, a gente diminui o acesso. Diminui o acesso. Então, não me interessa se mas só uma minoria, doutora Sara, não tem acesso aos meios tecnológicos. Não interessa. A associação está aqui para atender a todos. Maioria, minoria, não interessa. Nós não estamos aqui só para atender a maioria. Aos que podem. Aos que podem cumprir prazos tranquilamente, aos que têm os seus grandes escritórios. Nós estamos aqui para atender a todos, inclusive, mais do que nunca, olhar a minoria, aqueles que não podem, porque se não tivermos esse olhar, não precisamos de nós,
porque aqueles que têm melhores condições também não precisam da associação. Nós temos aqueles grandes escritórios que são nossos mantenedores, né? E que nos acompanham, que estão sempre alinhados, e acho que quando eles são nossos mantenedores, também ajudam de forma indireta a que nós possamos contemplar aqueles que têm menos. Eu acho importante isso. Nós fizemos uma palestra, um curso muito bom de audiências telepresenciais, não porque concordemos com ela, porque nossa atuação continua sendo contra, mas construindo de forma que não haja prejuízo com a advocacia. Ela tem que vir para somar, né? Ela tem que vir para somar e não para diminuir. Para somar. E nós fizemos um curso gratuito para associados, e até de R$50 para não associados, que foi subsidiado com recursos de doações feitas por colegas. Quer dizer, uma rede solidária da advocacia, uma ajuda mútua da advocacia. Porque é assim que nós temos que atuar. Porque se nós não tivermos uma advocacia trabalhista forte, nós sucumbiremos todos, não só os grandes. Não vamos eu quero ficar só os grandes. Nós precisamos de todos. O seu trabalho à frente da associação, na verdade, ele vai além disso, né? São várias campanhas, a campanha da Páscoa, a campanha de doação para os orfanatos, as campanhas todas de higiene, de material de higiene. A gente está chegando ao final. Eu queria parabenizá-la e dizer que eu me orgulho de ser advogado quando eu me deparo com uma advogada tão brilhante e que defende, que tem brilho no olhar para defender a advocacia, para defender as mulheres advogadas, para não ter medo de colocar a cara e dizer que realmente a mulher é discriminada, que a mulher ganha menos, que a mulher sofre assédio sexual. Sim, é verdade. Mesmo nas grandes corporações, essa sua defesa da mulher, essa sua defesa da advocacia, da cidadania, é que me dá orgulho de ser advogado. Eu queria, já nos aproximando do final, parabenizá-la por ser mulher, por ser essa mulher de garra, de fibra, batalhadora, vencedora, por ser advogada, por ser uma ótima advogada, que fique de exemplo para todas as mulheres que estão nos assistindo. A gente não vai conseguir nominar todas, mas tenham um exemplo de uma mulher batalhadora, vencedora e ótima naquilo que faz. Queria agradecer demais a sua participação nessa live. Dizer que a gente pode fazer muitas outras, o tempo passa muito rápido. Queria tomar liberdade para parabenizar minha esposa, que hoje completa 50 anos, a Patrícia. Ah, que maravilha. Parece 35, mas ela está completando 50. Então, queria parabenizá-la. Agradecer a todos que participaram. Dizer que nossa próxima live, na quarta-feira, dia 20, nós vamos ter o Dr. Marcos da Costa, nosso eterno presidente da OAB. Faremos uma live com ele falando mais ou menos no mesmo molde, mas tentando imaginar a pandemia com relação à advocacia do futuro. O que nos espera a nós, advogados, em relação à pós-pandemia. E aí a gente tem mais 2 minutos para suas considerações finais. Eu peço desculpas para aqueles que eu não consegui nominar. Eu vi a Thaís, a Vanessa, a Sandra, meus filhos estão assistindo, meus estagiários prediletos, pessoal do escritório, doutor Ivani e muitos outros aí. Doutora Sara, muito obrigado. Continue assim, aguerrida, defensora da Justiça do Trabalho, conte sempre conosco. Os meus elogios são verdadeiros. Eu sei que os seus direcionados a mim foram pura bondade. Fica à vontade para a gente finalizar. Foram verdadeiros, doutor Constantino. Se é uma coisa que eu sou, e até, às vezes, até sofro por isso, né? O ataques falar muito e ser franca, né? Às vezes eu falo muito, virtude. Franca, mas é difícil mudar. Vou falar o quê? Então, todos podem ver que a minha admiração por você é verdadeira, é genuína.
e ela tem um estofo, uma razão de ser, tem uma história, tem a sua trajetória, né? Quer dizer, ninguém chega aqui sem uma trajetória como a sua. Quando eu vejo, por exemplo... Temos 50 segundos, o Insta derruba a gente, 50 segundos. 50 segundos. Então, eu que ele vai derrubar. Agradecer a todas as advogadas, aos advogados e qualquer problema. A Thaís da Nova Zelândia. Dos advogados trabalhistas de São Paulo, porque nós não vamos deixar que ninguém seja premido no exercício da profissão. Temos saída, vamos lutar para que a advocacia se dê de forma plena, de forma genuína, de forma ampla, porque isso é o que temos de maior valor, o exercício pleno da nossa profissão. Obrigada, doutora. Vamos esperar cair, pode falar, vamos esperar cair. Uma grande honra, parabéns à sua mulher.